Eu queria voltar aqui para uma questão que a gente até mostrou a cena ali da Valentina no cartório, porque esses dados também eles são públicos, né? Acho que é importante que as pessoas saibam como é que eles chegaram nessa informação. Eu vou voltar no comentário que eu fiz lá inicialmente, que nós, da reportagem investigativa, sempre ficamos muito zangados com isso, quando vem pessoas aí nas redes sociais, que não são jornalistas, que ficam inventando coisas de que é o governo que tem interesse, porque a oposição é que tem interesse. Não. Nós fomos atrás do ministro Dias Toffoli nesse momento, porque ele é o relator de um dos casos mais importantes hoje que se tramita na justiça brasileira, e nos sentimos na obrigação de analisar a conduta do ministro, uma vez que há um vínculo dele com o Banco Master, e ele é o relator das ações que podem levar ou não à condenação do Banco Master. Então não existe ninguém por trás disso, por mais que possa ter gente que esteja gostando, né, desses infortúnios aí, desses questionamentos ao ministro. Mas como é que funciona, Valentina? Esses dados são públicos, estão no cartório, qualquer pessoa pode buscar, né? Como é que é isso? Só adicionar uma coisa ao que a Andresa falou, tem gente que fala, né, o governo está feliz com isso, a oposição está feliz com isso. Eu acho que é uma consequência prática de quando você faz jornalismo, você vai desagradar um poderoso, e quem não gosta daquele poderoso, por consequência, vai gostar, mas não quer dizer que você é alinhado a outro grupo. Isso não existe, isso é uma binaridade inventada, mas também a Andressa citou aí, tem gente que fala, não, o sistema permitiu que essa matéria fosse feita. O único sistema que permitiu foi o sistema de emissão de passagens, de hospedagem, que permitiu a gente ir para lá, assim. E de um veículo que aposta em reportagens investigativas, que são sempre, né, reportagens que têm muito custo, né, para um veículo. Imagina manter esses dois aqui lá no resort, né, esses dias todos, né? Exato, e assim, ainda tem a questão de que, por exemplo, essa apuração começou com vocês, eu não trabalho na coluna da Andresa, né? Eu trabalho aqui no Metrópolis. Não tá, vocês viram, né? Eu fui cooptado. Mas, enfim, ela é uma apuração que ela já tinha, elas foram desenvolvendo, e chegou a um determinado ponto que, olha, a gente acha que a melhor opção de prosseguir é indo até o local, e aí eu fui escalado para participar dessa apuração. Enfim, acho que o resultado daí para todo mundo ver. Mas as pessoas têm essa curiosidade genuína, porque quem não estudou jornalismo não é obrigado a saber como a gente define. Claro. Nossa, agora é que a gente vai no resort de fulano, agora a gente vai investigar ciclano. Então, teve um trabalho ali muito grande prévio de vocês, né, de levantar as informações, e aí chega no limite. Cara, daqui pra frente é só indo lá pra ver. Isso é jornalismo, gente, é basicamente isso. Exatamente, é o bom jornalismo, na verdade, né? Não é esse jornalismo de comentário só que a gente vê muito por aí. Mas, Valentina, conta aí, é só chegar no cartório e pedir a informação? Eu acho que, teoricamente, né, é só chegar no cartório e pedir informação. Toda matrícula de imóvel pública, né, se você tem que pagar as custas dos cartórios, o que a gente tem aí porque a história do resort do Toffoli, ela começou a partir de um trabalho feito por outros jornais também, acho que é importante dizer isso. Eles deram várias pistas em relação às empresas, e aí foi um trabalho que foi continuado por vários repórteres em uma linha de raciocínio. Então, assim, quantas empresas existem no Brasil, né? A gente não começa só pedindo cartório, mas existe uma questão que é onde ir atrás, né? Qual imóvel ir atrás, qual empresa correr atrás, o que você vai levantar e tudo mais. A gente aqui da redação de Brasília, eu já tinha feito o levantamento de todas as matrículas, né, ligadas às empresas do Paulo Humberto e ligada à empresa da Maridit, que é a empresa dos irmãos do Toffoli. O que a gente fez em Ribeirão Claro relacionado ao cartório de notas, porque aqui a gente tinha acesso aos registros imobiliários, né, que são as matrículas que sinalizam, por exemplo, a área do resort, o tamanho, essas coisas, e o cartório de notas ele dava o registro de compra e venda. Uma questão que é importante, né, a gente não conseguiu uma informação que é fundamental que todo mundo faz, quanto que custa esse resort, porque ele é um resort que foi feito de modelo multipropriedade, né, o que isso significa? Que ele tem vários donos. Então, o que o Paulo Humberto é dono, o que um dia os irmãos do Toffoli já foram donos, são duas empresas, uma incorporadora, outra administradora, que são duas empresas que elas detêm do direito de explorar aquele empreendimento e detêm da propriedade, que são os apartamentos, as unidades que elas vão ser subvendidas por meio de cotas. Então, o valor exato do resort, ele depende de quanto que cada uma dessas cotas foi negociada no momento da venda. É muito difícil, né, por conta disso, a gente saber exatamente, né, quanto é que custa essa propriedade. O que a gente pode dizer exatamente que não foram 5 milhões, obviamente, aí é conversa para boi dormir, porque eles já fazem a coisa exatamente para a gente não conseguir dimensionar
o valor disso tudo. Eu queria chamar mais um VT aqui, que vai mostrar ali ilhas. E queria te perguntar, Valentino, você fala também um pouquinho sobre isso, você e o Sam, e dizer que tem um outro resort do Taiaiá, que também está sendo construído ainda, e que ali tem um certo governador de estado que, de alguma forma, está nesse negócio também, né? Essa também é uma informação exclusiva que eu não coloquei lá na minha coluna por meio da Valentina, mas eu vou pedir para ela contar um pouquinho aqui quem é esse governador, candidato à presidência da República. Mas vamos ver o vídeo? Antes disso, aí a gente vai comentando em cima. A história dos empreendimentos da família Dias Toffoli na represa Chavantes começa com 2 ilhas.